Os caminhos, entre aspas. Os pretensos atalhos sempre puseram a humanidade em perigo. Com a boa nova de que um tal caminho mais curto foi achado, ela deixa seu caminho e perde o caminho. Esse é o aforismo 55 do Aurora, do Nietzsche, que, diz de passagem, talvez seja um dos meus preferidos do Nietzsche aí, na caminhada dele. Os primeiros um tanto quanto sérios, os últimos aquela tentativa desesperada de fazer aquele resumo de tudo o que foi pensado, e esse intermediário já mais leve, alguns assuntos esparsos aí. Ele mesmo diz: esse livro é um livro para você pegar, folhear, ler com calma, é um livro para você ir lendo durante os anos. Enfim, os pretensos atalhos sempre puseram a humanidade em perigo. Com a boa nova de que um tal caminho mais curto foi achado, ela deixa seu caminho e perde o caminho. Com essa história dos atalhos aqui, eu queria contar da história de um fracasso, a história de uma derrota, a minha história, a história de como eu joguei anos e anos da minha vida fora, a história de como, quando a gente é mais novo, a gente tem a ciência da coisa, a gente sabe o que é. Mas se você não ficar esperto, você acaba se iludindo e se perde. Foi o meu caso, né? Foi infelizmente o meu caso. E essa é a grande diferença dos gênios, do super-homem, dos espíritos livres, dê o nome que você quiser aí, grandes personalidades aí, que, diga-se de passagem, este amiguinho aqui não se enquadra nisso, né? Quem conhece a biografia dele, do Kurt Paul James, está lá em cima, lá, ó ela lá, está lá em cima, não vou descer ela não. Quem conhece a história dele sabe, ele foi um que sucumbiu, infelizmente, tristemente, né? Mas grandes personalidades aí, ó, grandes que eu não vou citar para não dar treta, elas tinham o caminho delas e seguiram o caminho delas e foram. E tudo que aconteceu foi para aquele caminho, nunca se desviaram do seu caminho. Dá um exemplo, Bukowski, que nesse ponto é bem o contrário do Nietzsche. Enquanto o Nietzsche bateu cabeça, e no final das contas a gente sabe o que veio acontecer com ele, infelizmente, o Bukowski já teve essa virtude do forte, a virtude do gênio. Mas enfim, cada um é cada um, né? Cada um tem sua história, cada um tem o seu contexto, cada um tem suas condições, e não é demérito nenhum para o Nietzsche, nem demérito nenhum para mim, né? O que eu vou contar aqui, que é a história de um fracasso e como esses atalhos aí, quais são as funções dos atalhos que nos colocam na vida, que é para fazer a gente perder o nosso caminho mesmo. Antes que eu comece aqui fazendo uma analogia, né? É como se um bando de galinhas quisesse combater um gavião aí, carcará, que é aquele gavião bem grande que tem aqui para esses lados aqui, um gavião grandão que voa lá nas alturas, lá junto com os urubus, lá em cima, né? Como é que a galinha, o bando de galinha faz para combater o gavião, se quiser, né? A galinha não sobe lá no alto, não. A galinha não sobe lá no alto. A galinha tem que fazer um jeito de convencer o gavião a descer, ó. Descer lá de cima e vir ciscar. Aí o gavião não vai saber ciscar, o gavião não vai saber comer minhoca igual a galinha come, o gavião não vai saber os horários da galinha, o gavião vai ser uma galinha falha, uma galinha horrorosa. E convencerão o gavião que ele está errado de voar lá em cima, ninguém voa, ninguém sabe de nada, a nossa vida é aqui embaixo, nós vivemos aqui, tal. E assim mata-se o gavião, né? Mas
trazem para o campo baixo deles. Essa é a intenção do atalho, é te tirar do seu rumo para você ficar no campo fraco, para eles te matarem, te anularem. Então vamos lá, qual foi esse atalho que me desviou do meu caminho e que infelizmente, antes até de entrar no mérito, infelizmente eu já sei que o caminho foi perdido. Eu não tenho mais essa pretensão, não tenho mais essa eu sei, eu me lembro aquele jogo da vida, que tinha antigamente tabuleiro, que você ia com carrinho, aí tinha os pozinhos, os filhinhos, que quando você dava para os finalmente do jogo, se você soubesse que você não ia ficar um milionário, que ganhava quem tinha mais grana, né? Cada filho valia um negócio, a mulher valia um negócio, enfim. Quem sabia que ia se fuder, né, que não tinha grana, um jeito de ficar no 0 a 0 no empate, tinha um negócio lá, você decidiu viver no campo e virar filósofo. Tinha isso lá, não sei se quem jogou esse jogo se lembra. Né, no final do tabuleiro lá tinha esse negócio. E por incrível que pareça, aquilo sempre me chamou atenção desde criança. E foi o que aconteceu comigo, né? Só falta eu ir para o campo mesmo, que ainda não fui, mas irei, né, ir para o campo de uma vez mesmo. Mas foi isso, né? Eu me retirei do jogo da vida, né? Me retirei do jogo da vida, estou fora, estou fora. Eu sei, acabou para mim. Uma escolha errada que eu fiz, que me custou, vou pôr aí 13 anos, vai. 13 anos de engano, 13 anos de erro. E agora já não tem mais jeito, né? Agora já quase com 40 anos aí, como é que as pessoas com quase 40 anos aí já estão no auge, chegando aí no auge da carreira, né? Eu vou começar do zero, não tem, acabou. Mas vamos lá, né? Qual que é a grande questão aí, né? Grande questão, caminho. Eu sempre fui uma criança muito enjoada, muito chata. Birrenta, cri-cri, fala aí o nome que você quiser. Sempre fui chato, sempre fui enjoado, sempre questionei as coisas. Nunca consegui entender a mentira para enturmar quando eu era mais novo, não consegui entender direito. Eu consegui entender as mentiras para enturmar com pessoas que a gente não conhecia, por uma questão até de sobrevivência, né? Quando a gente é novo, a gente é meio medroso. Mas com pessoas de fino trato, pessoas com intimidade, eu nunca consegui entender, custei para entender esse mecanismo aí da mentira para enturmar. Era uma criança, já começou enjoada com questão de alimento, nasci doente, não podia tomar leite, nem leite de mulher, tá? Nem leite de mãe, uma doença aí cabulosa aí, quase que eu morri. E cresci com essa questão alimentar aí, de não poder comer qualquer coisa, principalmente leite, derivados de leite, não posso. Até hoje eu não posso. Um copo de leite me faz mais mal que um copo de cachaça, sem exagero nenhum, tá? E sempre percebendo essas nuances das coisas aí, né? Na escola, ali quando foi chegando ali na adolescência, nunca me senti pertencente àquele pessoal, nunca convivi direito com aquele pessoal, sempre olhava assim estranho, ficava tendo fantasia na escola lá que ia estudar no gabinete sozinho, que não ia ter nada, não ia ter ninguém, sempre desconfiava muito daquelas coisas que eles ficavam ensinando lá, sempre tinha essa visão assim diferente, sempre. Sempre, na verdade, eu percebi ali muito fácil o discurso latente do que era dito, né? Sempre percebi esse discurso latente e sempre me incomodou muito essa questão. E desde novo eu já sabia. Tipo o Bukowski é um cara que fala isso também. Que eu não sei o que eu quero, não sei o que eu vou ser, não sei nada. Mas o que eu sei é que isso aí eu não vou ser. Disso eu não vou participar. Desde pequeno eu tinha essa ideia. E aí conhecendo, lendo, estudando, conhecendo as coisas, eu de repente imaginei que
as pessoas que mexessem com filosofia e talvez psicologia, talvez, fossem diferentes. Foi a minha primeira grande ilusão que eu tive, que durou pouco tempo. Foi a primeira grande ilusão que eu tive. Eu pensei, esse pessoal é diferente. Eles enxergam além. Eu acho que é esse caminho aí que eu tenho que seguir. Eu acho que esse pessoal, estou precisando, é esse pessoal que eu preciso conhecer. É esse pessoal que eu preciso ver. É esse pessoal que eu tenho que conversar. Na época tinha internet, esse aí, vamos colocar aí, anos 2000, 2001, por aí. Inclusive o ano de 2001 foi um ano chave, porque foi o primeiro ano que eu percebi que era possível se manipular essa questão do discurso latente e manifesto. Então foi ali o primeiro ano que eu comecei a me dar bem. Eu estava no segundo ano do ensino médio. Isso, segundo ano do ensino médio. Então ali eu trabalhava de menor aprendiz e comecei a tirar nota boa, tinha um dinheiro, arrumei namoradinha e tal, uma confusão, enfim, que não é não é esse o mérito, mas sempre distante, sempre longe. Hoje eles falam, né, que o psicopata tem essa visão de ver longe, assim, talvez tenha um pouco disso mesmo. A gente sempre eu sempre me enxerguei nos bastidores, nunca envolvido com as pessoas, com as coisas, sempre ficava só vendo ali as questões, né, as mentiras para enturmar, aquela palhaçada, aquela papagaiada, e sempre me enojou, sempre tive nojo. Tipo o Bukowski, vocês leem o Misto Quente do Bukowski, que pese que nem de longe eu era pobre, igual o Bukowski, né? Não era pobre, era classe média, média para alta, vamos dizer assim. Né? Inclusive é outro ele vai entrar nesse assunto aí, porque por mais que eu sempre tenha tido as benesses do dinheiro, né? Sempre tive, quando criança, né? Eu não me sentia ligado naquilo. Eu não via valor naquilo, nunca vi, não conseguia ver, né, enfim, não sei explicar, mas é lógico, as benesses que tinha lá, né, computador, videogame, joguinho, livro, que eu sempre tive muito livro, TV a cabo, né, na época, na verdade, internet, né, 1997 nós tínhamos internet já mexia com computador, internet, 97. Para muitos é uma coisa inimaginável, para outros é lugar comum, né? Para mim é um tanto quanto lugar comum. E, enfim, sempre achando super estranho essas coisas, sempre se vendo de fora, nunca querendo se envolver. Estudava no Pitágoras, lá em Belo Horizonte, que, diga de passagem, ano passado eu voltei lá, fiquei espantado, para mim a escola era gigantesca, a escola é pitica, nem é escola mais, né? É uma outra coisa que funciona. Inclusive o sebo que eu comprava livro existe até hoje. Esse livro aqui, ó, este livro aqui e este livro aqui, eu comprei lá, nesse sebo ano passado. Depois eu organizo aqui de novo, né? Esses dois livros eu comprei lá. Mas enfim, eu pensava, né? Comecei a ler filosofia, eu lia muito Rubem Alves, o livro da Marilena Chauí eu tinha, gostava, que era aquela história da filosofia inteira, né? Li alguns Nietzsche, tentei ler porque eu não entendia, bulufas. Sartre, por incrível que pareça também, sei lá de onde que eu tirava essas referências, né? Mas tirava. E pensava comigo, é essa galera aí que eu tenho que conhecer, essa galera que eu tenho que estar junto. E por uma ironia do destino, quando eu estava falando do Pitágoras, né? O que acontece no Pitágoras? Lá era meio que um pré-vestibular também. Então muitas pessoas do interior iam para Belo Horizonte para estudar no Pitágoras e fazer uma república e tudo. Então já tinha, entre aspas, um climinha de universidade ali dentro do Pitágoras. Porque as pessoas iam até o Pitágoras, na época, para fazer o segundo grau e estudar vestibular para o UFMG, que é em Belo Horizonte, né, que é o campus principal aí da UFMG. Então já tinha um climinha de universidade, até porque algumas pessoas, alguns meninos, né, menina, que iam para estudar lá no Pitágoras, elas ficavam em repúblicas de pessoas que já estavam na faculdade.
né? Às vezes é um primo, alguém da mesma cidade, aí tinha muito disso. Então tinha um climinha diferente no Pitágoras nessa época, né? Tô falando aí do ano de 2001 e 2002. Foram os 2 anos que eu estudei lá. E eu nunca me encaixei naquilo. Eu sempre achava aquilo... Eu não conseguia. Eu via aquilo e não conseguia. Não era, nunca foi minha praia, não era. Meu negócio era ir no Matriz, lá ficar vendo show de punk, essas coisas, tomar cachaça já desde novo, passei cada merda por conta de cachaça aí, não façam isso, dias de passagem. E pensava comigo, essa galera da filosofia aí, que eu acho que é ali que eu vou ir. E eu me lembro, fui fazer o vestibular lá e na época você comprava o caderno de estudante, era um negócio assim. Eu devia ter guardado isso, eu tenho várias coisas do FSJ ali, mas isso eu não tenho, enfim. Aí no Pitágoras, os caras do correio iam no colégio, cara, você preencher, você entregava lá na escola. Então eu lembro eu na fila da parada, eu resolvi, vou fazer filosofia. Fazia aqueles negócios de teste vocacional, não dava porra nenhuma, não dava nada, dava um zero à esquerda, cara. Um zero à esquerda, era eu. Mas, enfim, tanta coisa tem, fui estudar matemática lá, queria mexer com computação, mas enfim, vamos resumir essa história, né? Fazer filosofia. E ali foi o primeiro choque de realidade que eu tomei, que me mostrou que meu caminho era solitário mesmo. Porque eu me lembro, foi 2 coisas muito marcantes que me pegaram aí nessa ilusão da filosofia como um lugar onde eu me encontraria com pessoas parecidas comigo. Primeiro foi o dia que eu fui fazer a prova da segunda fase no FMG, as pessoas. Porque chegou lá de repente, tinha um cara lá, um punk, tinha um outro lá, um gordinho de óculos, aí tinha um cara lá vestido de Kurt Cobain, de coturno, uma galerinha assim. Eu falei, caramba, mano, tá igual, tipo Savassi. Era Savassi fazendo prova, né? Ali já me deu um... Aí eu vi um gordinho todo papazinho, de óculos, pipipipopopó lá dentro, na prova. Falei, caralho, mano, não é possível, velho. Aí tá. Depois foi a prova. Inclusive, essa madrugada, eu acordei de madrugada, não perdi o sono e fiquei pensando nisso, né? Pensando. E me lembrando aqui, né? E me lembrei, a própria prova da segunda fase da UFMG já me deu aquele balde de água fria, aquele banho de realidade do caralho, né? Que foi... Primeiro que eu levei ferro, porque, por exemplo, em história, caiu uma questão lá de caudilhos, eu literalmente sequer sabia o que era caudilho, caudilismo, não tinha nem noção do que era isso, eu lembro, a prova de história. E na prova de filosofia, cara, foi uma facada no peito atrás da outra, facada no peito atrás da outra. Primeiro veio uma questão lá, eu lembro uma questão sobre sofistas, né, sofismo e tal na Grécia. O mongoloide aqui achava que a filosofia era a filosofia no estilo dos gregos, no estilo do Nietzsche aí, né? Filosofia, né? A busca da verdade ardida, né? Ou a constatação de ausência de verdade, enfim, mas ardido. Discurso verdadeiro, real, discurso sincero, né? Do coração. E lógico, não é, né? Aí no sofista, esse idiota que vos fala aqui foi lá fazer analogia dos sofistas com os advogados que vendem a verdade a troco de dinheiro e não sei o que, e fama. Pau no meu cu, porque advogado tem a ver com sofista? Lógico que não, né? Lá na Academia das Ciências Humanas, lá na Academia da Filosofia, lá da Fafiche, do FMG, os advogados são vetores dos direitos humanos, né? São vetores da Constituição, dos direitos fundamentais. O que tem a ver com sofista, advogado? E o bocó aqui, pau no meu cu, né? Nessa questão aí. E depois uma outra questão que me deixou assim incomodadíssimo, que era uma questão que falava sobre totalitarismo e não sei o que lá das quantas, e tinha lá um desenho um quadro do René Magritte. Eu lembro disso assim, cara, de noite eu nem dormi lembrando disso.
um quadro do René Magritte com a cara tampada, né? Tem um quadro do René Magritte que é o cara assim com um pano branco assim, né? Um chapéu de um lado, e do outro lado aquela foto famosa do nazismo, que acho que é Hitler que deve ser, né? Lá discursando, e aquela infinita gente, soldado na verdade, né? Naquelas formação quadradinha assim, ó, até sumir do campo de visão. E na frente um cara de capacete, né? Aquele capacete militar lá do nazismo, e pedindo para falar sobre totalitarismo e não sei o que das quantas. E ali já me deu aquele... Ali já me deu o... Falei, cara, não é possível, mano. Falei, não é possível, mano. Não é possível, cara. Aqui também tem isso, mano. Não tem saída, não tem escapatória. Por quê? Porque eu falei, gente, tá bom, é muito fácil. É muito... Eu tinha 17 anos, cara. 17 anos eu tinha, hein? 17 anos eu tinha. E eu falando, cara, tá, é muito fácil falar do totalitarismo da Alemanha, do Hitler aí, mas e o bando de gente na igreja sentado do mesmo jeito? E o bando de gente indo no shopping comprar roupa, comprar as coisas do mesmo jeito? E o bando de gente indo votar na democracia lá do mesmo jeito, sem pensar em nada? Vai bater em cachorro morto, falar que o nazismo é ruim é fácil, mas até eu falo, até o JJ Soares, o R.R. Soares, o mongoloide do YouTube, todo mundo fala isso. O buraco não é mais embaixo, não, eu pensava que fosse. E ali eu vi que não era. Falei, puta, até aqui tem essas mesmas coisinhas rasas, mesma conversinha, mano. Ah, pelo amor de Deus. Aí já foi uma desilusão total. Óbvio, não passei no vestibular, tomei um ferro na segunda fase, muito em razão, 50% em razão do estudo precário, não que a escola fosse precária não, eu, né, que não levava a sério as coisas, eu que era vagabundo, e 50% em razão desse conflito do que eu pensava que fosse e do que era de verdade. Para mim, esse fracasso no vestibular da UFMG foi uma grande derrota, tanto no pessoal quanto no ideal. E no ideal por conta que ali caiu a ficha, ali no ato ali eu já percebi que a minha esperança era vã, e porque eu tinha interesse de permanecer em Belo Horizonte. E ali foi o último ano que eu fiquei em Belo Horizonte e nunca mais voltei. Na época eu tinha interesse, né? Eu sou de Belo Horizonte, nascido, criado, vivido lá, né? E eu tinha feito um vestibular para a Universidade Federal de São João del Rei também. E lá na Universidade Federal de São João del Rei eu passei. E fui me estudar lá. E aí estuda daqui, estuda dali, aquela desilusão com a filosofia, em certo sentido, não com a filosofia, com as pessoas, permaneceu, em que pese no curso de filosofia eu conheci alguns amigos que são amigos até hoje, apesar da gente não se ver, né? Cada um foi para um lado, tudo na minha conversa aí no zap da vida aí. Tive contato aí com grandes amigos, né? Por conta do curso de filosofia eu conheci Dona Clarice, que foi um amigo lá da minha sala, lá no curso de filosofia, que era amigo dela. Então você vê que tem toda essa história aí. E o estudo da filosofia em si, o estudo, se mostrou uma coisa que realmente eu gostava. Mas o problema, aí vem outro problema, é que, mais uma vez, a ilusão, de novo, foi arrebentada. Porque aí chega lá, a gente pensa que a academia vai ser uma coisa séria, uma coisa, né, de quem estuda, quem vai, quem não vai, e não é. É uma politicada danada, uma puxação de saco danada, um pela-saquismo do caralho, e eu não tinha a menor intenção de mexer com isso, né? Não tinha. Tanto é que no curso de filosofia, entre outras coisas aí, a única coisa que eu fiz foi uma monitoria de ética com um professor que era padre. Né? Apresentei alguns trabalhos, né? Nem está aqui na estante aqui, tem alguns trabalhos que eu apresentei, foi publicado lá, nada demais, tá? Não é nenhuma revolução, nada demais não, coisa idiota, qualquer um que estava lá que escrevesse minimamente bem ali, fazia.
Mas ficou essas questões, né? Ficou o quê? Que realmente eu gostava de ler, que realmente eu gostava de falar, que realmente eu não gosto de ouvir, que eu tenho horror de ouvir aula, então puta que pariu, não vem não. Me dá um livro do Kant para eu ler que eu leio, mas não me vem com aula não, não tem paciência. Ficaram essas questões e várias curiosidades. Eu era novo, né? Entrei na faculdade com 17 anos, eu entrei na Universidade Federal lá. Era novo, muito imaturo demais, muito perdido, muitos problemas pessoais, muitas questões pessoais ali. E essas questões mais ou menos resolvendo-se ou não, né? Mas foi ficando essa paixão pelo conhecimento, essa paixão pela escrita, pela leitura. Eu sempre li muito, desde pequenininho, li pra caralho. Sempre gostei de escrever, em que pese há muitos anos eu já tenho... E eu vou contar o porquê, tá? Nossa, estamos indo lá. Esse vídeo vai ser longo aí. Se você tá aí até agora, se prepara que eu tirei amanhã para gravar essa bosta aqui. Ou até acabar a bateria desse celular. Bateria não, o HD desse celular aí, que eu nem sei quantos HD que tem nesse. Porque eu tô com outro celular hoje gravando. Mas ficou essas questões. E uma questão que muito passou a me interessar nesse âmbito filosófico aí na época era a questão do livre-arbítrio, do determinismo. E essas questões que foram crescendo em mim, né, do meio para o término do curso de filosofia, começaram a me fazer lembrar dos textos de psicologia que eu lia, que eu li também quando era muito novo, principalmente Freud, né, a questão da fisiologia, e nisso acabei lendo Pavlov, do Pavlov foi para o Watson, do Watson para o Skinner, que eu tenho livro aí até hoje, foi crescendo esses interesses nesses assuntos aí. E eu me formando ali na filosofia, meu pai me encheu o saco, falou, faz psicologia, isso. E eu já tinha um pouquinho disso na cabeça mesmo. Eu pensava comigo, puta, estou formando em filosofia, eu vou estudar psicologia e vou fazer pesquisa nessa área aí. Né? Na época eu não imaginava para que lado fosse, porque é muito interessante. O que aconteceu? Em 2008 eu fiz o vestibular de psicologia, passei lá na UFSJ no vestibular de psicologia, que era um vestibular difícil, até hoje é difícil, pode ver aí, não é fácil entrar lá na UFSJ na psicologia, é quase igual à medicina ali, quase igual, não estou exagerando não, pode olhar aí. E passei para estudar à noite, e na época eu passei para estudar psicologia e ao mesmo tempo tinha passado um concurso para trabalhar na prefeitura de fiscal. E, cara, neste meio tempo, a minha intenção era fazer carreira acadêmica, estudar psicologia. Comecei o curso de psicologia, entrei para a Liga Acadêmica do Comportamento, estudando behaviorismo radical, né, com Skinner. Teve um simpósio lá disso, veio gente dos Estados Unidos, gente de tudo quanto é lugar. Fui nessas paradas, tudo lá, a coisa lá via indo. Mas nesse meio tempo, algumas paradas aconteciam. Primeiro é que eu tinha algumas questões juvenis mal resolvidas e que brotavam para ser solucionadas nessa época. Eu estava com 23 anos. 23? 23 anos aí, Segunda coisa, eu comecei a trabalhar. Porque eu já tinha trabalhado só de menor aprendiz, tal, nunca tinha trabalhado assim, né? Comecei a trabalhar. E terceira coisa, eu estava para ser pai, né? Meu menino, que hoje está fazendo aí, tá fazendo curso técnico, cara. Olha para você ver como é que o tempo voa, né? Tava para nascer. E todas essas questões aliadas a um serviço muito ruim que eu tinha, né? Que eu fui trabalhar de fiscal. E no ato que eu fui trabalhar de fiscal, eu fui nomeado lá para ser agente de defesa civil. E aí outro grande impacto, né? Porque eu me lembro quando a gente foi tomar posse lá na prefeitura, tinha uma renca de gente e tinha os cargos de nível superior e os cargos de nível médio e tal, né? E separaram assim, os nível superior vai para cá, os de nível médio e menor vem para cá. E aí
você via a recepção que o pessoal do nível superior tinha e a recepção que o nível médio tinha. No livro Cartas na Rua, do Bukowski, que diga-se de passagem, Dona Clarice Russo acabou de ler esses dias para trás, esse livrinho aqui, ó, Cartas na Rua, do Bukowski, ele conta que tinha um chefe italiano lá no correio que ficava ensinando o povo a tomar banho. Tem que tomar banho. E detalhe, segundo o Bukowski, o próprio italiano fedia, tá? Mas aí, nesse dia, eu imaginando, né, eu pensei, puta, vai ter uma recepção aqui, né, será que eles vão dar parabéns pra nós, vai ensinar como é que funciona as coisas, como é que não funciona. Minha filha, simplesmente a psicóloga e sei lá quem lá, minha filha, chegou assim com 200 pedras na mão pra gente. Ó, vocês estão entrando no serviço público, aqui não é palhaçada não. Se não trabalhar direito vai ser mandado embora, tem que ser isso, aquilo. Eu falei, cara, essa pessoa que nós é bicho? Que porra é essa? E os caras do nível superior, não. Tudo lá, né? Só faltou ganhar medalha, né? Aquilo eu já senti. Eu falei, cara, mas peraí, mano. Nós tá aqui para trabalhar, não é para fazer palhaçada, não. E outra, várias pessoas lá que tinha entrado junto comigo lá, tinha nível superior também, estudado. E aí começou aquela parada, né? Entrei nesse mundo profissional aí e aquele curso de filosofia que eu tinha acabado de concluir, e foi assim, eu concluí o curso de filosofia, passei no vestibular de psicologia, e aí era noturno, porque lá tem psicologia integral e noturno, era noturno, então o noturno só começava no segundo semestre. Então eu fiquei um semestre ali, só trabalhando e sem estudar na faculdade, porque a faculdade só começava no segundo semestre, sacou? Aí eu fiquei, peraí, mano, não é assim não, nós aqui, cada um tem seu conhecimento, cada um aqui é formado, nós estamos aqui tudo. Aí eu tive essa noção da questão da dureza do processo hierárquico dos mongoloides. Processo hierárquico dos mongoloides. Que é o seguinte, cara, que é outra coisa que eu fui aprender só aí, que é que as pessoas têm inveja dos outros mesmo. As pessoas querem te ver mal porque elas têm inveja de você, cara. E elas têm inveja, sabe Deus por quê? É doença da cabeça, doença mental deles, cara. É doença mental. E eles vão te pisar, eles vão te fuder. Eles vão te fuder, cara. E eu vi isso lá, assim, brutalmente, né? E fui lá trabalhar. Aí trabalhava carregando telha, cortando lona, dirigindo caminhonete, indo nas quebradas mais absurdas que vocês puderem imaginar aí, daquela São João del Rei, que é cheia das quebradas, diga-se de passagem. Esse serviço bosta, cara, serviço bosta. Aí no serviço falavam que nós não fazia nada, porque é sempre assim, né? Só o fulano é que faz. No serviço não fazia nada. A formação que eu tinha de filosofia era a mesma coisa que bosta nenhuma, lógico, né? Para que serve formação de filosofia? Para você cortar lona, carregar telha e tudo mais. Envolvi num ambiente de militares, que diga-se de passagem, eu nunca tinha visto um policial militar na minha vida, nunca, nunca, nunca. Primeira vez que eu fui ver foi quando eu fui trabalhar e o chefe lá era polícia. Nunca tinha visto. Toda a minha vida eu só vi polícia só na televisão. Nunca vi de perto, nunca tinha conversado, nunca. Via de muito longe. Essa é uma questão interessante, cara. Interessantíssima. À medida que sobe a classe social, menos contato com esse tipo, aliás, com esse tipo não, com os linhas de frente da administração pública, você não tem contato, cara. Você não vai por saúde. Aliás, ia para tomar Zé Gotinha, né? Aí ia, então Zé Gotinha eu tomava. Mas polícia, as coisas você não vê, você não sabe nem que existe, cara. Você não vê. É invisível esses caras. Fui ter contato com esse mundo todo aí. E aí começou a brotar a desgraça do atalho na minha cabeça. Aí começou o meu drama. Eu lá na Federal estudando psicologia, cara, tendo acesso a liga acadêmica de comportamento e tudo mais, mas aí ficava, puta, meu menino vai nascer. Depois ele nasceu, eu estava fazendo psicologia ainda. Falei, eu tô aqui carregando telha, cortando lona. Esse curso vai durar aí 5 anos e meio, acho que é 5 anos e meio que é o noturno de psicologia, lá pelo menos. E aí fiquei, cara, se eu estudasse, puta, vou perder muito tempo estudando isso.
E o que vai virar isso? Isso não vai dar em nada. Lógico, o que o cara que quer estudar filosofia, que já tinha estudado, né, e psicologia, vai fazer numa estrutura militar de carregar telha e cortar lona e ficar dirigindo caminhonete. Dirigia caminhonete o dia inteiro. Cortava telha, dirigia caminhonete, dirigia Fiat Uno, andava Fiat Uno para lá, Fiat Uno para cá, caminhonete, telha, não sei o quê. Escrevia muito bem, lia muito bem. Então os militares lá, que eram super mongoloides, né, com todo o respeito aí nessa questão de escrever e tudo. Não, pô, Maurício. Não, o Maurício tem que escrever, ele que é bom. Ih, tem um relatório, pediu lá da Procuradoria do município. Põe ele tem que escrever. Nossa, você escreve muito bem, nossa, você fala muito bem. Cara, se você tinha que arrumar alguma coisa pra você fazer, você não pode ficar aqui não, você tá desperdiçado aqui, você é muito novo. E nisso, as humilhações que a gente sofre, né? Humilhações diárias aí, humilhação do povo, humilhação dos chefes, humilhação dos militares, a mão tudo fodida, carregando telha, as telhas era guardada junto dos caixão, lá que os pobres morriam, que tinha os caixão da prefeitura, aí você entrava naquele meio daqueles caixão para catar as coisas, e morando de aluguel num lugar horroroso, uma barulheira do capeta, puta que pariu. Aí em 2009, eu não me esqueço, cara, foi a pasada de cal. Em 2009 eu fui fazer um concurso pro Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cara. E nesse concurso eu estudei. E aí eu peguei um livro de constitucional do Kildare, que é um desembargador lá do Tribunal de Justiça de Minas. E aí estudei aquela bosta, cara. E eu já tava meio assim, porque olha você, eu tava perdidinho. Porque aí eu tava querendo sair da psicologia, aí tinha um livro para ser publicado, tem até o contrato, achei o contrato de publicação ali do dia. Mas briguei com os caras, como sempre, né? E aí eu fui fazer jornalismo, pensei em trocar de psicologia para jornalismo, e aí puxava as matérias de jornalismo e umas de psicologia, perdidíssimo, fui fazer essa porra desse concurso, estudei a desgraça do direito constitucional, falei, cara, direito é isso? Cara, direito é muito fácil, mano. É isso aí que é direito? Aí eu pensei comigo, peraí, eu gosto de ler, e direito tem que ler. Eu gosto de estudar, direito tem que estudar. Eu gosto de falar, direito tem que falar. Eu acho que eu vou estudar direito, que aí, como eu sou estudioso, como eu gosto dessas coisas, eu vou me dar bem. Eu que sempre tive horror desse pessoal, desde pequeno, desde criança, nunca quis participar do esquema das coisas, nunca tive pretensão nenhuma de participar do esquema das coisas, nunca quis participar de nada. Eu comecei a aventar a hipótese de estudar direito. E aí, lógico, as pessoas, que isso, cara? Nossa, você vai se dar muito bem. Nossa, tem que fazer. Nossa, pai, faz, tem que fazer. As pessoas não têm culpa não, tá? Ninguém me fez fazer, fui eu. Mas é aquela história, né? Algumas pessoas, cara, largar a Universidade Federal, estudando psicologia na Universidade Federal, um dos cursos mais difíceis que tinha, para ir estudar FIES, direito numa Unisquina. Eu fui e fiz. Então vocês vejam, eu que tinha a intenção de ter uma vida acadêmica, estudar aquelas paradas, escrever, ler, ser professor, vocês já viram que eu sou enjoado. Eu sou um cara enjoado, né? Hoje em dia, podia estar aí dando aula, ensinando os outros, xingando os outros, desse jeito que vocês conhecem aí, falando, ó, aqui e tal, no quadro. Fui eu estudar direito, cara. Fui eu estudar direito com a ilusão de que, como eu sou estudioso e tudo mais, aí eu vou me dar bem. Cara, puta que pariu. Primeira constatação, né? Primeira constatação de todas. Ao chegar lá na Unisquina, lá para estudar essa bosta desse direito. Quanta burrice. Quanta idiotice. É um curso feito por conversas de botequim. Conversas de botequim. Conversas de botequim. Senta aí com todo o respeito. Senta o garçom, senta o cara que lava os pratos, senta o motoboy
e senta o dono do botequim e fala, o curso é isso. Ideias, opiniões de status quo, de senso comum, de idiotice. Eu vou falar sobre isso amanhã, aproveitando o embalo, já adiantando, né? Entrar especificamente na questão do direito. Né? Curso de imbecis, cara. Ideias de mongoloide. O que é dolo? Vontade livre e consciente que visa uma finalidade lá. Cara, o que é vontade? O que é livre? O que é consciente? Foda-se. Eu falei, puta que pariu, mano. Meu Deus do céu, onde que eu fui amarrar meu burro, né? Mas aí, carregando telha, cortando lona, sol quente, se fudendo, de todas as maneiras aí possíveis e inimagináveis. Humilhado, né? Todo dia humilhado. Não, mas eles vão ver só. Vocês vão ver, eu vou formar nesse direito, eu vou virar advogado, eu vou virar isso, eu vou virar aquilo. Agora vai. Aí, ó. Eu tinha o meu caminho. Fui seduzido pelo atalho. É um atalho. E peguei o atalho. Hoje eu penso, é muito injusto e muito não contraproducente. Aliás, é muito contraproducente você fazer um anacronismo consigo mesmo, né? Você não pode fazer anacronismo nem no estudo da história, nessas coisas, quanto mais consigo mesmo. Porque é muito fácil, depois que passaram-se tantos anos aí, você, sabendo o resultado final, ir lá e dizer que, nossa, como é que eu fui burro, como é que eu fiz errado. Até porque muito provavelmente, tivesse eu ficado na psicologia, eu tivesse hoje fazendo sabe-se Deus o quê, pode ser que eu tivesse lá, nossa, como é que eu fui burro, eu devia ter feito direito. Né? Porque é muito fácil a gente julgar depois que aconteceu. Mas isso não impede que a gente analise determinados fatos e pense de uma maneira um tanto quanto racional aí, até visando evitar erros futuros, né? Nada impede. E hoje eu vejo o ideal que eu deveria ter feito ali, na época, era ter trancado o curso de psicologia e ter esperado a poeira baixar um pouco, né? Eu era pai novo, casado novo, serviço novo, tudo muita novidade, cheio de problemas a serem resolvidos, problemas aí de adolescência, de jovem adulto, né? E aquilo tudo se misturou e empurrou para essa ideia do atalho, a solução de todas as questões aí, ó. Ah, você é estudioso? Vamos fazer direito, você vai longe, tem concurso, é advogado, você fala, você escreve bem, vai lá. E com isso, meus amigos, 13 anos da minha vida foram jogados fora, ou 14, se for olhar. E a ironia é tão grande, mas tão grande, a lição que eu tirei de vida disso é tão grande, porque hoje, olha, 2009 eu fiz aquele concurso do Tribunal de Justiça, 2009, era um concurso para nível médio. Por conta desse concurso eu fui fazer direito, fiz direito, advoguei privado, fui advogado público concursado, eu fiz especialização no Tribunal de Contas, fui concurseiro, fiz concurso para delegado, me matei de estudar, aprendi na academia por causa desse concurso, foi o que ficou de bom, diga-se de passagem. Dei toda essa volta e hoje eu vivo de nível médio. Ou seja, o atalho que eu procurei foi um atalho profissional. E logo no início ali, no primeiro dia que eu cheguei naquela porra daquele curso de Direito, ali eu já sabia que era um engodo, que era uma coisa idiota. Pode não ser para você, para mim é. Né? Cada um tem o seu quadrado aí. Eu já sabia que era uma coisa idiota, imbecil, mas eu forcei por questão de atalho, por questão de vaidade, por questão de rancor, chandala. O ressentimento falou mais alto. Falei, vou por esse caminho que eles vão ver só. Agora vai, agora eu vou. Eu perdi tempo estudando coisa idiota.
E no final das contas voltei lá em 2009 de novo. Hoje eu trabalho de nível médio. Eu joguei o tempo fora. Joguei o tempo fora. E o pior, perdi o meu caminho. Que já estava um tanto quanto perdido ali, né? Antes de eu entrar no direito. Mas talvez se eu tivesse parado, respirado um pouco, 1 ano, 2 anos que fosse, dado uma respirada, eu tinha conseguido me orientar, mas o atalho me cegou. Eu fui por aquele caminho e perdi o meu caminho. Perdi. Ano passado, ano retrasado, eu estava igual uma barata tonta aí, sem saber o que fazer da vida. Acordava de manhã e falava assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Agora que eu tenho voltado um pouco, voltando aos pouquinhos aí ao meu caminho, que é o meu eu de moleque, cara. Eu tinha razão, cansei de falar isso, sempre tive razão. As pessoas sempre vieram com argumentos de autoridade aí. Todos eles foram derrubados, um a um, à medida que as coisas foram acontecendo. Eles tentam te matar, cara. Eles querem te matar. E conseguem. Perdi. Fiquei aí 13 anos da minha vida batendo cabeça, estudei 5 anos, devendo FIES até hoje do Mundo Esquina, que só serviu para pegar o diploma, que não me ensinou bosta nenhuma. Uma coisa ou outra ensinou, sim. Mas não é eu estudar em casa, podia ter feito um EAD se existisse, eu sei que não existe. Não serviu para nada. Perda de tempo total, cara. Perda de vida da minha parte. Um troço que eu quis resolver profissionalmente, eu dei um giro de 360 graus. Saí de um ponto, fui para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para voltar no mesmo lugar. Lembra aquele episódio do Chapolin, que eles têm que ficar entregando um contrabando para um, para outro, escondido na festa, e no final das contas volta pro primeiro cara. Foi isso que aconteceu comigo, cara. Forcei a barra, me estuprei estudando essas bosta aí. Cogitei a ser delegado. Estudei para ser delegado, cara. Passei em 2 concursos de delegado, fui tomar ferro na 2ª fase, mano. Em 2, por um triz eu não viro delegado. Agora vocês imaginam que delegado seria eu, cara? Eu que sequer acredito nessas porra toda, que eu tava querendo fazer lá? Mano, pelo amor de Deus, eu ainda tive essa intuição. Quando eu entrei no curso eu falei, que bando de burro, que esburrice que esse povo tá conversando aqui, cara. É só burrice que tem aqui. Mas não, eu vou estudar aí que eu vou me dar bem. É lógico que você não vai se dar bem, cara. Se você não acredita no negócio, você não vai se dar bem nunca. Não vai. Ainda que você consiga, vamos supor que eu tivesse sido delegado, tivesse sido aprovado lá. Que delegado seria eu hoje, cara? Frustrado. Eu lá quero saber de arma. Eu lá quero saber de bandido. Eu lá acho que isso resolve alguma coisa, cara. Pode resolver no rancor, no ressentimento. Dar tapa na mesa, xingar os outros, dar tapa na orelha, chegar na internet e falar, eu sou delegado, eu sei, você não sabe nada, cala a boca. Sei do quê? Sei pra quê? Pra quem? Cara, é muito triste, cara. Sabe por que é triste? Porque eu tenho plena certeza, tenho uma tristeza e uma alegria nisso, pra falar a verdade. A tristeza é, por mais que as pessoas digam que não, Dona Clarice mesmo é uma que sempre fala isso, mas acabou, pra mim acabou, cara, acabou. Ainda que tivesse uma federal aqui, vamos supor que tivesse uma federal aqui, e aí, não, eu vou estudar, vou fazer Enem, vou passar. Passo, com certeza. Se eu estudar para o Enem e fizer, eu passo. Eu entro na federal, sim. Com 40 anos, cara, na minha idade, o pessoal já está dando aula, já é coordenador de curso, não é estudante de graduação. Poderia realizar este sonho de fazer, não sei o que, poderia. Só que não me adianta mais. Adiantava na época. Porque na época eu poderia seguir carreira acadêmica, estar trabalhando com isso hoje, tudo. Agora seria por uma satisfação pessoal, porque não tem como eu trabalhar, é impossível. O cara da minha idade já está sendo coordenador, eu sou só uma graduação. A hora que eu for chegar no nível do cara, eu já estou aposentando. Acabou.
Acabou. Peguei o caminho errado, me fudi, cara. Acabou. Isso é fato. É fato. Fato. Quem está na minha idade já publicou livro, já está avançado nas coisas, é respeitado, tudo. Eu seria só um graduação, um velho da graduação, um bosta, um bobo. Acabou. Esse é o ponto ruim. Eu tenho plena ciência disso. Acabou. Chega. Agora, um ponto bom disso, que é um tema que eu quero trabalhar qualquer dia desses aí, sobre ser símbolo, que serve para carreiras concurseiras e serve para o que eu estou querendo dizer também. Porque esse desvio, essa perda no caminho, que me impediu de ser aquilo que eu pretendia ser, e impediu, acabou. Teve uma vantagem, porque em certo sentido correspondeu a uma coisa que eu sempre pensei desde criança e que hoje, aos quase 40, eu posso dizer que eu consegui, que é: eu sobrevivi, eu sobrevivo, eu tenho filho criado sem ter participado das coisas. Eu não sou símbolo. Se eu tivesse passado todo aquele périplo, para usar o termo que outro dia, né, no Darwin, tivesse passado por todo esse périplo, estudei, fiz mestrado, doutorado, sou professor, eu seria o professor doutor Maurício. Eu não poderia estar aqui falando bosta na orelha de vocês, não. Que eu teria uma instituição, um nome, uma carreira a zelar, né? Esse é um ponto positivo que eu acho. Me livrei disso. Em que pese eu ter que fazer um serviço idiota. Conviver com pessoas cujo interesse não é igual ao meu, né? Criar um verdadeiro ator, né? Eu sou um ator, sou um personagem. Profissionalmente eu sou um personagem, um artista, para ganhar um dinheiro, apesar do que cá entre nós é um dinheiro muito fácil, não é lá, né? Não tô fazendo sacrifício nenhum, não. Mas toma tempo, um tempinho, né? E você tem que ter um saco do caralho, né? E outra, um serviço alienante e niilista, no sentido de que você trabalha numa coisa que você não acredita, que você acha até talvez prejudicial, mas a gente precisa sobreviver, né? Mas essa questão me trouxe essa liberdade de ser eu mesmo, sem ser símbolo. Eu não sou uma profissão, eu não sou delegado, não sou juiz, não sou promotor, não sou advogado, não sou professor, eu sou eu. E consegui sobreviver com isso. E estou sobrevivendo aí até hoje assim, mantendo a minha liberdade completa, geral, ampla e restrita. Se eu quiser mandar vocês tomar no cu, eu mando, cara. Se eu quiser tirar foto pelada na internet, eu tiro. Eu faço o que eu quiser, eu não devo satisfação a ninguém, cara. Eu tô igual o Ademir Galeno, né? Aquela música que ele levanta do caixão. Então tem essa vantagem. Tem essa tristeza que eu falei, que é uma tristeza, uma vida jogada fora, eu diria até um talento jogado fora, porque eu escrevo muito bem, eu falo muito bem, eu associo ideias muito bem. Talvez eu tivesse sido um professor muito bom, cara. Tivesse contribuído aí, né? Fui um aborto, me abortei por causa do atalho. O atalho me fudeu, cara. Então, mano, esse aviso do Nietzsche aí, quando eu li, pegou fundo em mim. Esse aforismo. Como tantas outras coisas do Nietzsche, né? Mas esse pegou fundo, cara. Cuidado com os atalhos. O próprio Nietzsche fala que uma coisa que é verdade. A gente é muito mentiroso, mas a gente mente é pra nós mesmos, não é pros outros não, cara. As mentiras que a gente fala pros outros são poucas. A maioria é pra nós, cara. O atalho é uma mentira, cara. E esse atalho, igual eu falei, fruto, cara, dos sentimentos escravos, dos sentimentos chandala, ressentimento, fruto do vou mostrar para vocês vão ver só. Muitas pessoas adoraram que acontecesse isso comigo, porque elas me venceram. Lógico que elas vão me vencer. Lógico. Nunca eu serei alguém, cara, nesse sentido deles aí. Eu não acredito naquilo, eu não sei viver naquilo, eu não quero viver aquilo, não é o meu interesse aquilo. Então lógico que elas vão vencer, cara. Eu não sou galinha para ciscar e comer minhoca, não. O meu negócio é outro, entendeu? E eu me abaixei, estava lá em cima e vim cá embaixo. E lógico, me fudi.
me ferrei e tive um campo do céu aí podado. Nunca mais eu volto, mas não me impede de voar, né? Mas diferente, tendo essa noção aí. Então cuidado com os atalhos, cara. Cuidado, cuidado. Não escuta ninguém, nem si mesmo. Tem hora que você não pode nem se escutar. Cala um pouco a boca, cara, e deixa a coisa baixar, a coisa resolver. Né? Talvez se eu tivesse trancado o curso naquela época, tudo tivesse pensado bem, tivesse acalmado, eu não teria tomado essa decisão tão fuleiragem que eu tomei e que me custou 13 anos de vida aí, de vida profissional e intelectual também, né? Porque a profissão é estudar, essa profissão é estudar, ler, tudo. Me custou 13 anos, cara, muitas desilusões, muitas tristezas, muito esforço jogado fora, muito desaforo, muita má vontade, muita ingratidão, muito abuso, só desgraça, cara. Só me trouxe porcaria, profissionalmente que eu tô falando, tá? Só me trouxe desgosto, desgraça, puta que pariu, perda de tempo, vida jogada fora e burrice. Porque, cara, a burrice é contagiosa, a burrice te impede de pensar. Mas isso é um assunto para amanhã. Amanhã eu vou falar especificamente sobre direito. O que é direito, né? As tentativas que se fazem aí de transformar o direito numa ciência, numa filosofia, quando na verdade direito é o Cleitinho fazendo lei para você seguir. Né? E sempre foi o Cleitinho fazendo lei para você seguir. Sempre. Não é de hoje não, tá? Ai, mas é isso. Cuidado com os atalhos aí. Não pensa bem. O atalho, cara, só te faz perder o seu caminho. E depois você não acha ele de novo, não. Eu sim estou construindo um caminho novo para mim, para falar a verdade. Mas não é fácil, é triste. Beleza? Já tem quase uma hora que eu estou falando aqui, então duvido que alguém, que alguém tenha visto até aqui essa bosta dessa história. Mas se viu, se você viu, fazer igual o Rica. Se você viu até aqui e você é um menino novo, cara, muito cuidado, tá? Muito cuidado com a sua vida. Muito cuidado com a sua vida. O mais difícil não é você nem ter a faca nem o queijo, não, cara. O mais difícil é você ter a fome. Se você tem a fome de alguma coisa, cara, vai naquilo. Não acredita em atalho, não acredita em improviso. Ah, eu vou fazer isso para depois fazer aquilo. Não mete com essas coisas, não. Você tá fudido, cara. Você vai se fuder. E depois que o tempo passa, meu amigo, acabou, a vida é uma só. E sabe o que o pessoal vai falar com você? Todos aqueles que... Foda-se, seu fracassado, seu fudido. Fulano, ele se deu bem, ó. Ó o fulano tá achando que pode ganhar dinheiro. Ó o fulano ficou rico. Olha lá, trabalhando com isso aí, ó. Fulano é bem sucedido. E você? Né? Só para encerrar, os colegas meus, os amigos que eu tive, né, de escola, tudo, que seguiram o seu caminho, né? Tudo mora fora, um trabalha com fotografia, o outro trabalha com desenho, e mora fora, ganha o burro do dinheiro. Mas por quê? Porque era o que eles queriam. Agora eu fui lá pro direito sabendo que era idiota, sabendo que era burro. Eu falei, não, eu vou. Cara, o mais importante é a fome. Não é nem a faca nem o queijo, não. Você tendo a fome, meu amigo, você come com a mão. Você come até pedra se te dá. Mas se você não tiver a fome, cara, a faca e o queijo não resolve nada, tá? Falou.